desenhando, então, o planejamento tributário, não necessariamente o planejamento tributário, mas desenhando uma linha de questionamento que o empresário ele precisa ter para ele falar, cara, aqui cabe planejamento. Primeiro ponto, ele tem que identificar a sua operação, como é que essa operação ela se comporta, para ficar mais claro esse nome operação, qual que é o meu volume de despesas, qual que é o volume do meu faturamento, eu entender qual que é a margem de lucratividade. E aí, da sua margem de lucratividade, você vai perceber da seguinte forma, está sobrando muito ou pouco? Onde você pode adotar práticas de gestão para que possa otimizar? Então, é interessante a gente passar um questionamento da seguinte forma, se você avalia suas receitas, se você avalia a sua estrutura de despesa, a sua última linha, a sua lucratividade, vamos colocar aqui um exemplo hipotético da seguinte forma, você tem lá, foi apurado que você tem 8% de lucratividade, e aí você liga para a contabilidade e pergunta, ô meu contador, qual que é a alíquota da minha empresa atual? E aí ele te passa, a sua alíquota atual ela está em 12%. Ou seja, aqui já é uma primeira levantada de mão que você, empresário, precisa fazer. Se na sua lucratividade, se o governo está levando mais benefício do que você, que acorda todos os dias para poder gerir o seu negócio. Então, se você percebe que o que sobra para você é inferior ao que você compartilha para o governo, cabe planejamento tributário. Então, eu poderia considerar isso como um primeiro mapa de questionamento para que esse empresário pudesse seguir faturamento, despesa e última linha, lucratividade? Lucratividade. Você tem que levar em conta a sua lucratividade. O empresário que não acompanha os números, ele não é empresário. Tá? Então, para a gente identificar ali qual o melhor cenário, eu preciso entender onde eu estou localizado, para quem eu vendo, de quem eu compro, se eu compro muito de dentro do estado, de fora do estado, se eu tenho X de custo, se eu pago aluguel. Porque, por exemplo, quando a gente fala de um comércio ou uma indústria e eu alugo um ponto de um terceiro, de uma pessoa jurídica, eu tenho um crédito ali se eu estou no regime tributário correto. Tá? Se eu estou no lucro real, por exemplo, tem muitos comerciantes aqui em Teixeira de Freitas que pagam um aluguel de 5, 10 mil reais, 15 mil reais, tá? E está no Simples Nacional, não tem crédito nenhum sobre isso. Agora, se eu estou no débito e crédito, lucro real, por exemplo, eu tenho direito a crédito, eu tenho direito a 33,25% de volta. Então, o aluguel que era 10, eu vou descontar 33%. Tá? Eu estou falando de uma economia aí de R$3.300. Olha só, isso é interessante da seguinte forma, para que os donos de empresa que estão aqui nos acompanhando, parando para poder dedicar o seu tempo a vencer esse sistema tributário e fazer com que sua empresa ela continue sendo próspera no mercado. Vamos pegar aqui um exemplo, conta simples. No Simples Nacional, a empresa ela faturou 100 mil reais. Ela teve ali de custos e despesas 90 mil. De forma conta simples, tá? Então eu entendo que a lucratividade dela seria de 10 mil reais. Então você quer dizer que se ela está no Simples Nacional, ela paga o imposto sobre os 100 mil e não sobre os 10. Exatamente isso. E aí, se ela estiver no lucro real, a tributação dela é sobre os 10 mil e não sobre os 100. E aí a gente começa então a ter o quê? Um ajuste, é a forma mais justa de se realmente calcular os impostos. Então aí começa a fazer sentido da seguinte forma, se a sua empresa ela tem volume de operações, despesas, não faz sentido você ser tributado pelo faturamento. E aí agora, como que eu levo isso para a minha contabilidade? Porque é muito comum o contador ele falar assim, não, o Simples Nacional é a melhor opção. Como é que eu vou confrontar esse meu contador sobre isso? O que ele precisa me apresentar de cenários? E aí, porque a gente percebe que o Simples Nacional, para o prestador de serviço, para o contador, ele é mais fácil de se executar, de concluir aquela prestação de serviço, porque os demais regimes, lucro presumido, o lucro real, exige um nível de especialização maior. E aí, a gente que tem aqui o objetivo de deixar o dono especializado em saber também contratar a melhor prestação de serviço. O que ele precisa fazer para validar que aquele contador realmente está entendendo sobre planejamento tributário e está colocando ele no regime mais adequado?
Cara, ele precisa solicitar pelo menos o mínimo um comparativo dessas 3 principais tributações. Comparativo. Tá? Então, eu vou comparar ali o meu faturamento de 100 mil no Simples, quanto eu estou pagando, no presumido, quanto eu iria pagar, e no lucro real, a minha perspectiva de pagamento. Tá? Esse seria o primeiro passo para entender ali. Pô, vale a pena, não vale? Por quê? Porque não é só comparar. Depois que eu mudo a minha tributação ou faço um planejamento, eu preciso entender onde eu consigo realmente recuperar crédito. Tá? Talvez eu tenha uma operação no Simples que hoje eu não mapeio todas as minhas entradas, que eu não pego nota de tudo, que eu não cobro meu recibo de aluguel, que eu não cobro os documentos para que aquilo me gere uma operação menos onerosa. Tá? A gente está falando de uma tributação no Brasil que é pesada. É um dos custos mais relevantes dentro de um negócio, principalmente em cima de comércio e indústria. Então, eu preciso pedir pelo menos um comparativo. Esse contador, apresentando esse comparativo, a partir dali a gente consegue caminhar dentro de uma estrutura de planejamento para entender ali qual é o melhor regime.